Negócio é o seguinte, filhão, pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Rimei, porque eu sou rapper mesmo. Também essa rima foi na cagada, sem maldade. Bom, é o seguinte, você está assistindo o trecho de uma live que a gente faz diariamente, às 2h30 da tarde. É cravado ali, ó, 2h30. Entendeu? Então fechou. Se você tiver de folga amanhã, assiste nós ao vivo, certo? Nós vamos falar do que agora, neguinha? Gente, vamos falar sobre essa questão da denúncia aí do Paulo Marinho. Paulo Marinho. Lá na Folha de São Paulo. Folha do Seu Paulo, né, que o pessoal fala. E ele tá falando de quem? Tá falando do Flávio. Tá, antes de mais nada, eu quero falar com o cara da noite. Você que tá cansado, você que tá me ouvindo aí, ó, sentado assim no sofá, tá ligado? O cara me ouve assim, ó. Tem meu apoio aqui. Ai, fala aí, legal. O cara me ouve assim porque ele tá só o pó da rabiola. Pegou um trem cheio. Aliás, pegou o trem vazio, hein? Não mete o louco não que acabou o rodízio. Eu tô ligado que você tá vindo melhorou. Sentado. Para com isso. Você tá vindo sentado. E você é do tipo que compra aquele chocolate laca de R$1. Que eu tô ligado. Eu também compro. Tá ligado? Eu compro laca de R$1, né? E não tem a gente comprar laca de R$1. E é o seguinte... Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo com o Flávio. Então, eu e você agora, eu e você que tá à tarde e você da noite... Vamos nos informar por Cleidinha. Por quê? Porque nem eu, nem você, nós entramos no negoflix.com. Aí, botei o banner errado. Negoflix.com.br é o lugar onde a gente se informa agora pra gente chegar metendo o louco no patrão de que a gente sabe de tudo que tá rolando. A gente cata a notícia, mastiga ela, mastigadinha. Tipo as aves fazem com as avinhas. Tá ligado? É avinhas? São os filhotes, né, Alessandro? Ele as complica. Aves... Ontem, eu assisti sua live, você falando do buraco. Da fundura? Uma fundura. Uma fundura, que a gente não fala profundidade. Quem é raiz fala fundura. Entendeu? Hoje o seu tio falou fundura ali. Eu falei, pô, tá vendo? Ó, se o profissional falou fundura, é fundura. Tá ligado? As aves fazem com as avinhas. Elas mastigam assim a comida e botam na boca das avinhas. É o que a gente vai fazer agora com o Cleidinha aqui. Já enrolei demais. Vai lá, neguinha. Manda ver aí, entendeu? Exatamente, vai printando. Deixa que eu printo aqui o superchat, que eu quero entender esse BO aí junto com você, mano. Estão preparados? Já pegaram a água de vocês? Qual é que é a do Flávio Bolsonaro aí? Vamos lá, gente. E é sério mesmo, eu não faço ideia do que tá rolando. O que acontece? Rolou uma entrevista aí, lá na Folha de São Paulo, com o Paulo Marinho. E nessa entrevista, o Paulo Marinho fez uma denúncia. Antes de falar, eu vou falar de novo, eu sei que eu já falei isso, mas eu me pergunto, será que essas pessoas não conhecem a justiça, que elas possam fazer essa entrevista, essas denúncias, sem precisar de um intermediário que seja a mídia? Mas enfim, acho que não. Meu anjo. Deixa o cara, mano. Deixa o cara, né? Cada um... Em primeiro lugar, quem é esse bendito Paulo Marinho? Gente, o Paulo Marinho, ele é suplente do Flávio no Senado. Parou. Ou seja, se o Flávio sair, ele assume. Então, pro Flávio se candidatar ao Senado, ele precisou falar assim, ô irmão, vamos comigo lá se candidatar ao bagulho, se eu arregar, você entra, tal, você vai ser meu suplente? É assim a quantidade de votos, né? Se eu não me engano, pela quantidade de votos, fica alguém lá, tipo... atrás de você. Se você sai, o outro cara entra. Não é igual porque o prefeito. Eu queria entender o dedo podre que essa família tem de arrumar os camaradas que não... Não é igual o prefeito. O prefeito, ele precisa de então ele não é o vice dele. Não, ele é o suplente. Ele é um cara que caso ele como senador saia... Mas foi ele tem que escolheu? Não é ele que escolhe. Não é ele que escolhe? Não. Beleza. Vamos lá. Beleza. O que ele falou nessa reportagem à Folha de São Paulo? Segundo a Folha, ele diz o seguinte... Que a PF, Folha de Polícia São Paulo, Federal... Não me diga que foi pra Mônica Bergamo também. Não, eu não sei o nome do repórter que conduziu a entrevista. Só falta ser a Mônica Bergamo. Não Vou sei. até procurar enquanto isso. E aí o que acontece? Ele alega o seguinte, que a Polícia Federal contou para o senador Flávio Bolsonaro que a Operação Furna da Onça ia ser deflagrada em 2018. Certo. Vocês lembram que em 2018 foi a época das eleições, certo? Deixa eu explicar pra vocês o que é a Operação Furna da Onça, pra vocês entenderem. Operação Furna da Onça... Gente, fonte de pesquisa da base aqui foi do site Poder 360, tá? Peguei as informações lá do site dos caras. E aí é o seguinte, Furna da Onça é uma investigação de desvio de dinheiro e o primeiro suposto esquema de rachadinha na Alerj. A Alerj é igual a Alesp aqui, que a Alesp é onde ficam os deputados. Onde ficam os deputados. Aqui em São Paulo é a Alesp, lá no Rio de Janeiro é a Alerj. Ele era deputado estadual nessa época. Exatamente. E aí, essa operação Furna da Onça investigaria esse desvio de dinheiro de suposto esquema de rachadinha na Alerj. Vocês lembram que o Flávio, que acabaria indiretamente ou diretamente atingindo aí o caso do Queiroz, que era ex-assessor do Flávio, né?
Ele também alega que policiais também teriam segurado a operação, essa operação, né, a Furna da Onça, para que não fosse feita antes do segundo turno das eleições de 2018. Por quê? Porque ele disse que atrapalharia a candidatura do Bolsonaro. Certo. Certo? Deixa eu ver mais aqui o que eu coloquei. É sempre bom lembrar que o Bolsonaro foi pro segundo turno com o Haddad. Então. Ou seja, tinha que ser uma coisa muito cabeluda pra você perder pro Haddad. Mas tudo bem, continua calma, aí. Deixa eu falar, depois você vai fazer os comentários. O Haddad. Segundo a Folha de São Paulo e segundo o Paulo Marinho, eles falam o seguinte, que na ocasião o Flávio queria que ele indicasse um advogado criminal pra ele em relação a esse caso aí da rachadinha. Certo. Que de acordo com o Marinho, né, tudo isso durante a denúncia, ele em uma conversa com o Flávio, disse que o Flávio disse pra ele que o Bolsonaro teria interesse em colocar alguém da confiança dele na PF. Então, na verdade, acho que nessa época ele não devia estar nem no primeiro turno, né? Enfim, aqui a gente vai fazer essas conjecturas, como diz. Então, ele fala isso aqui. E ele diz também que um delegado... Então, assim, quando a gente fala assim, que a PF é muito grande, são muitas pessoas, são muitos setores lá dentro, né? Então... Dentro dessa denúncia que ele fala, ele diz o seguinte, que foi um delegado que seria simpatizante da candidatura do Bolsonaro que teria passado essa informação para o Flávio e que esse delegado também teria aconselhado o Flávio a demitir o Queiroz e demitir a filha dele, né? E aí o que acontece? Depois dessa denúncia aqui, lá na Folha de São Paulo... Tem alguns prints que eu queria mostrar e eu vou falar aqui só a questão do desembargador. Algumas pessoas começaram a se pronunciar em relação a isso depois. E uma dessas pessoas foi o desembargador Abel Gomes, que foi o relator da Operação Furna da Onça. O que acontece? Ele foi o relator da Furna da Onça lá no Tribunal Regional Federal de 2ª Região. E ele divulgou uma notinha no dia 17, no próprio domingo. Você vê que tudo aconteceu no próprio domingo, né? No domingo, peraí, ele deu a entrevista. Não, ele soltou uma notinha. Não. O Marinho deu a entrevista. O Marinho deu a entrevista para a Folha. E aí o desembargador falou... Opa! E o desembargador se pronunciou numa nota que ele diz o seguinte, divulgada no dia 17, a gente pode até entrar lá no site do Poder 360 e pegar essa notinha que eu deixei separado, tá? Negando que houve adiantamento da ação por causa da proximidade das eleições de 2018. É aqui que tá a nota? Não, a gente pode... Você quer ler a notinha? Tá aqui, ó. Ah, tá. E aí ele diz o seguinte, olha, não foi nada disso não houve o adiamento da operação por conta de eleições, não. Mandei aqui pra você. E aí, entra também a PGR no caso. PGR entra com um pedido para a Polícia Federal para ouvir o Paulo Marinho. Em inquérito sobre Bolsonaro. Então, o que a PGR fez? Ó, quero ouvir o Paulo Marinho, só que ela quer ouvir ele no âmbito do depoimento do inquérito que tá rolando entre o Bolsonaro e entre o Moro. Essa questão da interferência do Bolsonaro na PF. Apesar de que nessa época o Bolsonaro ainda não estava eleito, mas enfim, ele já puxou aí e disse que quer ouvir o Paulo Marinho neste inquérito. E separei também, Alessandro, essa questão aqui, um Twitter do Moro falando que queria ouvir. Coloca lá no Twitter. Sério? Isso, coloca lá. Vamos lá. Vamos juntar todas as pontas pra gente poder comentar. Sinceramente, não tô vendo muito... Calma, vamos comentar aqui. Vamos lá, Twitter... Não, eu coloquei já o link pra você aí no bloco de notas. Não colocou não, neguinho, aqui ó, que não tem nada aqui. Twitter, Paulo Marinho. Só coloca o HTTPS que ele vai. É malandro, hein? Não, eu só sou esperta. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ctrl+V, Enter. Oh, mano, essa história tá mó esquisita, hein, mano? Pois é. Esquisita pra caralho. E o cara, caraca, depois de 2 anos agora que ele vem se pronunciar, e nem pra justiça, né, ele se pronuncia pra Quem é a jornalista? O pessoal tá falando que é a Mônica Bergman. Ah, eu sabia. Eu não conferi, gente, eu não sei. Sabia. Tenho que verificar. Mas posso afirmar que foi na Folha. Foi na Folha. Entra lá a gente já vê melhor. A cara dele aí. Eu só sei de uma coisa, se fosse no negoflix.com.br, aí a coisa ia mudar de figura. Tá ligado? Aí a gente já ia meter a falar, não, aí é outros 500, que aí é mídia
mídia real, tá ligado? Alessandro. Não, porque na Folha... Não, se acontece uma coisa dessa, eu falo, cara, vai lá na justiça, é pra isso que ela existe, faz a denúncia. Cadê? O Paulão colocou o que aqui? Ó, o Sérgio Moro tweetou lá, isso tudo ontem, isso tudo aconteceu ontem, isso gente. Isso aqui tudo ontem. Ó, o Sérgio Moro tweetou... Não, volta lá, é só pra você ler, volta. Lê o que o Sérgio Moro tweetou e o que o Paulo Marinho retweetou. Era onde eu estava, não, mas não precisa clicar, é só você ler e ler o que ele escreveu em cima. Ah, tá, pensei que tinha... Não, eu cliquei porque eu achei que tinha mais coisa. Não tem. Então tá bom. Quando a pessoa não presta atenção quando a gente fala as coisas pra ela, acontece. Sérgio Moro mandou aqui, ó, no tweets. Isso, deixa eu ver se a galera tá assistindo, tá vendo direito? Tá vendo. Tá vendo? Tá vendo. Espero que os fatos revelados com coragem pelo senhor Paulo Marinho sejam totalmente esclarecidos. E aí o Paulo Marinho falou, com certeza serão. Posso começar? Agora vai lá na página do Flávio Bolsonaro, lá que você vai ver o que ele colocou. Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir todas as frentes aqui. Senão a galera vai falar, caralho, negão, você ouviu um lado, você não ouviu o outro, você tá de brinks. Você tá de brinks. Vamos colocar todas as cartas na mesa pro pessoal. Cadê o Flávio? Vamos entrar naquela do Flávio aqui pra ver então. Cadê? Desce. Aqui. Ele soltou essa paradinha aqui. Lê o comecinho e depois você lê a nota. Aqui, ó. Nem eu, nem meu assessor éramos alvos da operação da Polícia Federal denominada Furna da... Que nome do inferno! Furna da Onça. Mas, segundo meu suplente Paulo Marinho, abre parênteses, agora assumidamente representante de Dória no Rio, PSDB, fecha parênteses, eu teria recebido informações de que a PF investigava meu ex-assessor. Tá, mas como ele sabe que nem ele nem o outro era? É assim? Tem esse documento aí. Não sei se ele pediu o documento. Ó, o documento foi emitido aí pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro que jogou na parada aqui. Ele jogou lá no Twitter. Vamos lá. Tem até número dos bagulho aqui. Significa que o barato é louco aqui, hein? Então. Vamos lá. Informação. Excelentíssimo senhor promotor de justiça. Em pesquisa realizada no site do TRE-RJ, informa a Vossa Excelência que o senhor Flávio Nantes Bolsonaro exerce atualmente o cargo de deputado estadual e na eleição de 7/10/2018 foi eleito ao cargo de senador federal para o período de 2019 a 2026. Informa ainda que o assessor Fabrício José Carlos Queiroz não foi localizado como sendo alvo da Operação Furna da Onça, conforme pesquisa realizada em site de fontes aberta na internet, Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2018. Cara, esse é bichão mesmo, ele guardou o documento mocota então, não é? Então. Mocota, ele tem esse documento que ele falou, isso aqui ainda vai feder um dia, eu vou guardar essa parada aqui. Vou guardar esse álibi. É tipo a nota fiscal. Ele guardou a nota fiscal porque ele pelo que eu entendi aqui, gente, resumindo aqui, tirando todos os detalhes. Tem mais nada aqui. Entrevista entre Paulo Marinho Tem mais alguma coisa que Folha de escrever São aqui? Paulo. Não, pode tirar. Fechou. Então, assim, resumindo, sendo bem objetiva. Entrevista aqui entre Paulo Marinho e Folha de São Paulo. Durante a entrevista, Paulo Marinho fez a denúncia de que um delegado havia informado para o Flávio Bolsonaro sobre a Operação Furna da Onça, que investigava esse esquema de rachadinha e que ele também teria... Como é que é? Que ele também teria aconselhado, esse delegado também teria aconselhado a demissão do Queiroz e a demissão da filha. E ele também disse que em diálogo com o Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro disse que o Bolsonaro, né, que o pai dele, Jair Bolsonaro, tinha interesse em colocar alguém de confiança dele na PF. Então... essas foram as questões principais faladas por ele. Vamos lá, eu tô meio perdido nessa história, porque, ai meu Deus do céu. Enquanto você vai se achando, eu vou achar aqui a nota do desembargador. Que tempo bom aquele do Petrolão, que a gente não tinha essas coisas, viu, mano? Que tempo bom aquele do Bessias. Que tempo bom aquele que o pessoal aparelhava correio e o caralho a 4 e obra era feita em todo canto. E lugares eram invadidos e eles tinham... o aval não só do Padre Viadão, como também de vários advogados. Que tempo bom esse. Que tempo bom aquele em que as emissoras ganhavam mó nota de dinheiro e pandemias como essa já estariam tudo aberto e tal. Mas vamos lá. Vamos me chamar de gado agora, hein? Vamos ver se eu sou gado mesmo. Não, eu só vou fazer as perguntas. Como eu sempre digo,
Eu não estou fechado com o Bolsonaro, eu estou fechado com o bom senso. Bom senso. Bom senso. O que é o bom senso, Cleide? O que é o bom senso, negão? O bom senso é quando você para 5 minutos para pensar e faz as seguintes perguntas. Pergunta 1. Quem era Paulo Marinho? Ele era o suplente de Eduardo Bolsonaro. Isso, certo? Ele é o suplente do Eduardo. De Eduardo Bolsonaro. Flávio, perdão, de Flávio. Foi mal, Eduardo. De Flávio Bolsonaro, que está eleito no Senado ou como deputado? No Senado. No Senado, ou seja, ele está ao lado de Flávio Bolsonaro desde quando ele foi eleito. Correto? Correto. Ponto. Então isso já tem o quê? 1 ano e 5 meses. Nós estamos no mês 5. 1 ano e 5 meses esse cara tá sabendo de tudo isso. É a pergunta número 1. Pergunta número 1. Pergunta B. Tá ligado? Pergunta B. Se ele sabia de tudo isso, que pelo... Ó, é cabeludo isso aí, hein? Isso aí o bagulho é louco. Se ele sabia de tudo isso, por que ele não foi na primeira agência, não, na primeira delegacia que ele visse na frente da Polícia Federal, batesse na porta, toque, 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 e aí perguntasse pro primeiro delegado, por favor, 1 minuto da sua atenção. Então, eu sei de umas paradas aqui sobre o Flávio Bolsonaro, queria fazer umas denúncias aqui, tudo bom? Tudo bom? Aí o delegado ia falar assim, então, seu Paulo, primeiramente, bom dia. Porque os caras da Federal tem cara de que faz isso. Primeiramente, bom dia. Segundamente, o senhor quer fazer uma denúncia sobre... Então, eu tenho uma denúncia aqui, porque eu tô sabendo de umas paradas aqui e tal. Ponto. 2 perguntas já, hein? Pergunta 3. Você viu que eu comecei com 1, fui pro B e agora fui pro 3. Terceira pergunta. Ao invés de vir no negócio da polícia, ele foi na Folha de São Paulo, que é um jornal muito bom. Aconselho a todos a seguirem a Folha de São Paulo. Já me informaram que eu não devo falar mal dos outros. Então, aconselho a todos que sigam a Folha de São Paulo, tá? Que é um jornal muito bom. Entendeu? Para ser entrevistado pela Mônica Bergamo, uma excelente jornalista também, diga-se de passagem. Entendeu? Por que não foi pra Polícia Federal? Foi pra Mônica Bergamo? Eu também quero saber. Beleza. Terceira pergunta não. Quarta pergunta. Pergunta D. Ele pode provar, ele falou assim, ó, gente, eu tenho provas, eu tenho vídeos, eu tenho documentos, eu tenho, sei lá, um tweet, eu tenho qualquer coisa, tem provas disso, porque, ó, você jogar essas paradas tudo assim, no vento, sei lá, ó, eu não manjo de direito, não estudei, parei lá no 3º ano do colegial, então posso estar falando alguma besteira aqui, entendeu? Você tem que ter provas pra falar essas paradas aí, porque você não tá envolvendo só o Flávio Bolsonaro. Ou então eu entendi errado, neguinha, volta uma página aqui e responda o que eu vou te perguntar agora. Sim. Ele está dizendo que um delegado chegou no Flávio Bolsonaro e disse assim, então Flávio, estou parafraseando, é o que eu entendi. Sim. Então Flávio, tá acontecendo isso, aí tal, fica malandro aí, fica de olho, abre o olho. É mais ou menos isso? Isso. É mais ou menos isso mesmo? É, que ele avisou sobre a Operação Furna da Onça. Ou seja, o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro, já que a AGU chamou o Paulo Marinho para a ideia, se a AGU chamou o Paulo Marinho para a ideia, para envolver junto nos negócios da Polícia Federal, significa que Jair Bolsonaro, que não era presidente, era só candidato, ele era bichão o suficiente para poder fazer parar a investigação da Polícia Federal. É isso ou eu tô entendendo errado? Então. É isso? É o que está me parecendo. Calma, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que Jair Bolsonaro, que só era deputado federal e candidato... Ah, não, quando você se torna candidato, você sai? Não sei. Deputado federal e candidato a presidente, ele conseguiu fazer aquilo que Dilma tentou, Lula tentou, provavelmente outros presidentes tentaram. É isso que seria, tipo, não parar a federal, não. Só desacelerar, segurar assim, ó. Segura. Segura essa operação. Segura essa federal aí, que essa federal tá muito louca. É uma federal muito louca. É uma terça muito louca dessa federal. Tudo isso para que não saísse e saísse no segundo não interferisse no segundo turno. Exatamente, para que não saísse estamos falando da Polícia Federal. Não é uma pessoa só.
Estamos falando daquela polícia que conseguiu colocar o Lula na cadeia. Um presidente que foi eleito 2 vezes e elegeu também uma vice-presidente que, sejamos sinceros, a gente tem que bater palma para ele por ter conseguido eleger a Dilma. Sim. É isso. O Bolsonaro é bichão a esse ponto. É isso que ele falou lá na Folha. Tudo bem. Tá vendo? Essas insinuações tem um cara, que ele jogou. Eu aposto, eu vou até olhar os comentários agora, porque eu aposto que tem um cara que tá colocando assim: esse negão está fazendo o xadrez 10.555D. É. Eu aposto que esse cara não sabe nem o movimento do cavalo, mas tudo bem. O que eu quero entender é o seguinte. Eu sou do gabinete do óbvio. Certo? Eu sou do gabinete do óbvio. Tem uma galera que é do gabinete do ódio. Eu sou do gabinete do óbvio. Eu só quero entender. Tudo isso, desenterraram agora essa história aí, o Paulo Marinho. Tem gente que vai falar assim, mas o Paulo Marinho é amigo do governador de São Paulo. Não, dane-se isso daí. O que eu quero entender é o seguinte. Ele está dizendo que o Bolsonaro era bichão o suficiente para como candidato, ele conseguir fazer aquilo que presidentes eleitos, tentam. O Bessias, lembra do Bessias? Entendeu? É isso que eu quero entender. Paulo Marinho disse tem provas, ele apresentou, tem provas na reportagem dizendo, é isso aqui, batom na cueca. Não sei. É isso? Vou falar que não sei, tem que ver lá tá vendo? na reportagem. 5 perguntas. Pergunta 1, pergunta B. Tem provas, terceira pergunta D. Teve uma pergunta aqui que já foi respondida. O desembargador Abel Gomes, que foi relator da Operação Furna da Onça, que é a operação que ia verificar se houve essa questão de rachadinha aí lá na Alerj, se pronunciou e negou que houve adiamento da ação por causa da proximidade da eleição de 2018. Calma aí. Olha o que ele coloca. Você quer ler? Leio. A notinha dele? O desembargador? O desembargador Abel Gomes. Aqui, nota de esclarecimento do relator da Operação Furna da Onça na primeira sessão especializada no Tribunal Regional Federal de Segunda Região. Olha aí, a neguinha manja dos Paranauê. Eu anotei aqui. Não é por isso não. É porque você é redatora do negoflix.com.br. Vou colocar agora aqui, negoflix.com.br é o lugar, onde você vai se informar, entendeu? Estamos pensando juntos aqui. É isso aí. Cadê meu banner? Aqui, negoflix.com. Bugaram o seu banner. Bugaram o meu banner, mano. A propósito das declarações prestadas pelo empresário Paulo Marinho em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o relator do processo da Operação Furna da Onça na primeira sessão especializada do Tribunal Regional Federal, desembargador federal Abel Gomes, vem esclarecer o que segue. Para você entender aí, filhão, quem tá falando aqui é o desembargador, certo? O desembargador do barato. Que é o Abel Gomes. É o cara... relator na época da ação lá do Furna da Onça. É o cara que chefiava o bagulho, é o cara que matava a cobra e matava a onça e mostrava o pau. A Operação Furna da Onça, deflagrada em 2018, teve início a partir da reunião de uma grande quantidade de documentos levantados no curso da Operação Cadeia Velha, um nome pior que o outro, realizada no ano anterior e objetivou a apuração de fatos relacionados ao recebimento de propinas por um grupo de deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj. Nesses documentos foram identificados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal indícios de crimes federais e com eles conexos envolvendo a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, a FETransport, o ex-governador Sérgio Cabral e deputados estaduais. Esse nome não me é estranho. Sérgio Cabral, eu acho que é alguém muito legal. Sérgio Cabral. Tá, fica aí. Muitos ilícitos em tese praticados foram apurados na farta quantidade de elementos encontrados, dentre eles até mesmo fraudes praticadas pelos servidores da Alerj para a obtenção ilícita de retribuição do imposto de renda, o que ficou conhecido como Esquema Padrão Alerj, que já vinha sendo apurado por juízes de primeiro grau na Justiça Federal daqueles documentos. Também estariam elementos que apontavam para a denominada rachadinha. Ou seja, retenção indevida por assessores de parlamentares de parte das gratificações recebidas por outros funcionários de gabinetes da própria Assembleia. Esse texto é gigante. Quer que eu leia tudo mesmo? Até o final.
Nossa, tá com preguiça de ler? Não, o bagulho é louco. Quem quiser que vá no negroflix.com.br. Aqui ele diz assim, ó. Por fim, cumpre esclarecer que o TRF2 cumpriu com o que era de sua competência. Autorizou os atos que resultaram nas buscas e prisões preventivas dos deputados estaduais envolvidos nos ilícitos federais sob sua jurisdição. Recebeu a denúncia contra eles, oferecida pela MPF, e só não concluiu a ação penal porque o processo foi remetido ao primeiro grau em razão de os deputados terem tido seus mandatos cautelarmente suspensos ou cassados pela LERJ. Após o Supremo Tribunal Federal decidir que a Casa Legislativa poderia se posicionar contra as prisões preventivas decretadas pelo TRF2. Quanto aos fatos ligados a denominadas rachadinhas, trata-se que ilícitos em tese que dizem respeito ao desvio de verbas de origem unicamente estadual, não sendo da competência federal e estando a cargo da Justiça Estadual ou do STF. Bom, basicamente aqui, o que ele disse, ó, não me enche o saco e não inventa historinha, porque eu tava lá no barato. Ele disse aqui, ó, não foi adiado. Não, ele quis dizer o seguinte, que não foi adiado por conta das eleições. Vai explicando pro pessoal aqui, que eu só vou localizar essa parte aqui que ele fala exatamente isso aqui, que foi a nota. Não, o que eu entendi foi o seguinte, ó, mano. É mais um dia, velho. Tá ligado? É mais um dia de historinha, é mais um dia de invenção. A parte boa disso é que a gente tem pauta. Entendeu? A gente tem pauta, a gente tem matéria, a gente vai ter bastante visualização. Isso é bom. Pra você daí de casa que não tá entendendo, é o seguinte, ó. Não tem nada. Ah, tá. Ele diz assim, ó. Não tem nada. Feitas essas elucidações, e aqui ele vem falando aqui sobre a questão. Depois os caras falam que o gato sou eu, mano. Ele fala assim, ó, feitas essas elucidações que ele vem trazendo, o porquê da Operação Furna da Onça, ele diz assim, cumpre destacar que a Operação Furna da Onça não foi adiada, mas sim deflagrada no momento que se concluiu mais oportuno, conforme entendimento conjunto entre MPF, PF e o Judiciário. Você vê que não é só uma pessoa que toma conta disso. São 3 poderes aqui, ó. MPF, PF e Judiciário. Eu quero entender como que o cara que é candidato a presidente... Candidato a presidente, ele consegue parar uma operação federal. Você entende o quanto você tem que ser bichão pra você conseguir isso? O quanto você tem que ser bichão pra conseguir isso? Presidentes eleitos não conseguiram. E olha que eles se esforçaram, hein? Ele complementa aqui, ó. Por outro lado, a denúncia contida no recente depoimento do empresário Paulo Marinho sobre o vazamento de informações acerca da Operação Furna da Onça por parte de um delegado federal a advogados ligados ao senador Flávio Bolsonaro é fato que deve ser apurado com urgência, como a devida instauração dos procedimentos cabíveis, dada a sua gravidade, sendo fundamental a identificação deste agente público para que se afira que se trata de alguém que integrou a equipe policial que trabalhou nas investigações da Furna da Onça ou não. Então, assim, você vê que ele fala que é de do delegado, porque quando eles colocam a PF toda, né? Dá a impressão de que a PF toda tava lá trabalhando, mesmo que seja um delegado só, ele não tá sozinho, tem mó galera nesses... Meu amigo, tem mó galera numa mecânica. Você não consegue chegar com o seu carro numa mecânica, tá ligado? E dizer assim, ó, faz tal serviço aí que tem uma galera pra resolver isso. A não ser, lógico, que você vai na mecânica do seu Joaquim, que aí é só ele também. Mas vocês entendem onde eu quero chegar? Qualquer coisa... Mas tudo bem. É só essas perguntas, só se faça essas perguntas. Não, esquece a coisa do, não, eu sou fechado com o Bolsonaro, se o Bolsonaro falou, tá falando... Cara, só faz essas perguntas. É muito melhor você fazer essas perguntas e explicar pra quem vai perguntar assim pra você, pô, negão, então agora o Bolsonaro vai cair? Eu vou falar, não, vai ser muito mais fácil eu explicar a coisa pro cara e falar assim, irmão, dá uma pesquisadinha de leves, entendeu? E faz as perguntas da hora, as perguntas que nem o negão fez aqui, entendeu? Tipo assim, pô, o cara era bichão mesmo, tipo, ele parou o bagulho. Ah, mas o outro falou, ele falou aonde? Ah, na Folha de São Paulo. Tá, Por que não falou pra justiça? Porque ele não chegou na Federa, entendeu? Não, se ele chegasse na Federal e falasse, ó, seguinte, ó, eu tenho aqui umas paradas aqui nervosa, certo? A casa vai cair, o bagulho vai ficar louco, entendeu? Depois ele falasse assim, ó, então, Mônica, eu posso dar entrevista pra vocês sem maldade? Depois de fazer a denúncia para o órgão devido, né? Parece o questionamento que a gente fez com o Moro outro dia. A gente fez o Moro porque, cara, esse questionamento. A gente tá falando de gente leiga não, pessoal. A não ser, não, uma coisa é certa, pra fechar a pílula. A não ser que o cara fale assim, não, calma aí.
Ao invés de ir na Federal, eu vou no negoflix.com.br, entendeu? Aí sim, aí vai valer o depoimento do cara. Agora... Não, se ele viesse no Negoflix, eu ia falar, cara, vai primeiro lá na justiça, faz a denúncia, depois você vem aqui. Eu ia falar isso. Não me fala umas coisas dessas não, que nós temos conta pra pagar. Eu tenho conta pra Nessas pagar. Horas eu entendo a folha. Nessas horas eu entendo a folha. Você fica se fazendo de bobo. Nós temos conta pra pagar, e se o cara quiser fazer denúncia, tamo junto. Tamo junto aqui, vamos fazer isso. Eu ia falar assim, aqui... Vamos fazer essa máquina girar. Eu ia falar assim, nós não somos da PF, faz a denúncia lá, depois você vem contar sobre a denúncia que você fez. Faz comigo a denúncia. Vamos respeitar os poderes? Não faz com ela não, faz comigo. Faz comigo que eu posto a denúncia, depois nós desenrola isso aí. Eu ia falar assim, ó, vamos respeitar os poderes, porque aqui os poderes, que aqui no Brasil tá uma bagunça, ninguém sabe mais quem manda. Vamos pôr o Jamal numa escola bacana? Agora os veículos de comunicação estão acima da justiça, porque começa pelo veículo de comunicação, aí depois chega a justiça, assiste aquilo, aí ela vai lá e fala, ó, eu quero que esse cara venha depor. Se fosse um veículo comum, eu até concordaria com você. Mas o negoflix.com.br, o Negoflix, lá onde o camarada se... Ó, sabe quem entra no site pra saber das coisas? O Daniel, tá aqui, ó, perguntando cadê as provas. Ó, o Anderson Daniel, Carlos, cadê? O Willer de Oliveira... Vamos encerrar essa pílula aqui. Você dá noite aí, filhão. Entendeu qual é que é do bagulho? Entendeu? Chega amanhã metendo louco no seu patrão lá, explicando pra ele qual que é da real aí. Você vai ganhar uma promoção porque você acessou o negoflix.com.br. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se inscreve mesmo. O banner tá mandando, isso mesmo, hein? Ó o banner. Ó o banner mandando. É o banner. É nóis.